1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Fernanda Possi, campeã do MasterChef 2020, empreendedora agora na gastronomia. Vai ser uma honra falar contigo, Fernanda. Tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? A honra é toda minha falar com você. Estou muito feliz de estar participando aqui do Paladar Distinto. Eu que brinco que sou formada pelos podcasts de gastronomia, né? Eles me inspiram muito e o seu, com essa força incrível, essa dimensão que você alcançou, estando aí em primeiro lugar muitas vezes, né? Nos podcasts de gastronomia. Então é uma honra estar aqui entre tantas pessoas que fazem um trabalho incrível, chefe, produtores. Obrigada pelo convite. Imagina, Fernanda, super legal aí conhecer mais sua história, né? Conhecer seus projetos, né? A Casa do Oliva que depois você vai contar e tudo mais. Mas que bacana. Mas, Fernanda, conta pra gente como que, né, você iniciou na gastronomia, desde pequena já cozinhava, já tinha essa memória afetiva aí com a gastronomia? Eu acho que talvez muitos dos ouvintes ou que não assistiram MasterChef, enfim, devem estar perguntando quem é essa Fernanda Possi e o que ela tem para contar para a gente, né? E acho que minha missão aqui no podcast é tentar trazer para as pessoas a história de uma pessoa que descobriu a paixão pela gastronomia um pouco mais velha e sem a oportunidade de ter passado por esse universo desde as cozinhas profissionais e ter ralado muito e tal, e ter tido essa virada de chave em determinado momento da vida e compartilhar minha história e dizer que sim, é possível, né? Você mudar de carreira, você se descobrir depois e correr atrás, né, desse tempo relativamente perdido e de que forma esses skills desses anos anteriores podem ajudar, né? Então, assim, Gabriel, deixa eu contar um pouquinho, assim, como eu cheguei até aqui, né? Eu me formei em Direito, né? Sou advogada, formada pela PUC, e tem uma peculiaridade diferente das pessoas do meu tempo, que eu tive meus filhos durante a faculdade, né? Então, você imagina lá, com os meus 20 anos, eu grávida 2 vezes durante a graduação, parecia uma estranha, né? Que essa menina grávida. E aí, mas tinha um porquê, meu marido era mais velho, a gente planejou essas gravidezes. Fato é que a minha vida não seguia o fluxo normal das pessoas que faziam faculdade, com aquela idade. Então, quando eu me formei no direito, não estava empregada e não tinha condições de fazer os estágios e me jogar nos concursos. Decidi ser mãe, né, em tempo integral. E foi legal, meus filhos estavam lá com 3 anos, só que o tempo foi passando e aquilo, eu comecei a me sentir um pouco apequenada dentro da minha casa, porque eu falei, poxa, tanto potencial, tanto investimento na vida, e eu tô aqui apequenada, né? Preciso descobrir qual que é meu lugar nesse mundo, né? Tive até uma depressão por conta disso, e aí entendi que eu precisava voltar a ter uma vida social, voltei a praticar esporte. E aí, quando eu voltei à prática do esporte e ter convívio social, um hobby meu, que era cozinhar, acabou ganhando uma dimensão mais bacana. Então, nos eventos lá do tênis, eu sempre cozinhava, tal. Comecei a cozinhar, né, assim, mais a estudar um pouco mais para fazer os pratos nesses eventos. E aí começou a surgir essa brincadeira entre meus amigos, minha família. Poxa, tem que investir nisso. E aí tinha essa brincadeira, se inscreve no MasterChef, se inscreve no MasterChef. E aí eu comecei, me inscrevi no MasterChef, fui selecionada para o primeiro casting. Na primeira tentativa eu fui longe no processo seletivo, mas não fui chamada. E tentei um segundo ano novamente, em que eu tive sucesso. Mas o mais legal desse percurso do MasterChef foi a descoberta do quanto eu amava, porque eu quis estudar mesmo para poder encarar esse desafio. E quanto mais eu estudava, mais eu me encantava com esse universo da gastronomia. E eu falei, caramba, é isso mesmo, assim, sabe? Eu quero... Mas de que forma que eu, aos 38 anos, né, na época 36, eu vou trilhar esse caminho sem ter a oportunidade de começar lá do zero lavando prato, sabe? Largando filho, família e tudo. Trabalhando 16 horas em restaurante, viajando para fora, e como que eu vou fazer isso? Vou correr atrás desse tempo. E aí vivi a experiência do MasterChef, foi uma experiência muito positiva para mim, apesar de ter sido uma temporada um pouquinho fraca, muito participante, a gente não teve tanta visibilidade, mas pessoalmente foi muito engrandecedora, porque foi algo que eu planejei viver, eu vivi, tive o êxito de ganhar,
tive o feedback maravilhoso do meu ídolo, que é a Paola, dela falar, até fora das câmeras, ela falou, Fê, você leva muito jeito, investe e tal, e acho que esse foi o meu maior prêmio. Que demais, né? Você falou através do esporte, né? Do tênis, né? A gente até estava falando um pouquinho antes, eu sou viciado em tudo que é raquete. Agora aí toda a moda aí do tal do beach tênis, né? Virou febre aí, né? Ajuda a coluna, né? Machuca menos a coluna aí, né? Mas que legal. E aí foi assim que surgiu, né? E quem te incentivou, Fernanda, a entrar no MasterChef, assim, se inscrever? Sua família? Começou com essa brincadeira, né? Como eu tinha esse lado da competição muito forte, né? Do esporte. Ali o MasterChef, ele era um misto, né, de um reality show com um talent show e tinha esse componente da competição, da pressão, e eu falei, acho que isso aqui é muito importante para mim. E aí tem uma coisa legal que eu queria compartilhar, Gabriel, que é assim, quando eu estava nessa busca aí de participar do programa, eu cheguei a conversar com vários MasterChefs para tentar entender se a experiência tinha sido positiva. E eu lembro que um ex-MasterChef falou para mim, foi super positivo, a experiência é incrível, tal, tome cuidado com o estigma que participar do MasterChef pode te dar. E aí eu não entendi direito o que isso queria dizer, né? E hoje que eu já estou empreendendo, né, me tornei uma profissional aí da gastronomia, a gente vai destrinchar isso mais para frente, mas eu faço uma metáfora assim, eu entendo que muito chefe fica puto com o MasterChef, ou com a dinâmica, ou como as pessoas se apresentam depois de participar do programa. Eu faço uma metáfora com, sei lá, um reality show aí, o Big Brother, né? Você pega alguém que entrou lá, ganhou uma visibilidade, e aí, de repente, vai concorrer uma vaga com quem é formado em artes cênicas e tem uma trajetória e tal, e não passou pelas dores, pela experiência, não foi talhado da forma como alguém que se dedicou. Então, acho que a gastronomia tem esse paralelo um pouquinho, né? E aí eu tinha essa dimensão, né, Gabriel, de que, Sim. assim, para que eu fosse reconhecida como alguém validada, né, como alguém pronta para viver a gastronomia, eu precisava viver essa experiência. Mas como é que você transforma tantos anos perdidos e consegue virar esse jogo, né? Se você me permite, eu estava lendo um livro que chama, acho que Ossos, Suor e Manteiga, que é da Gabrielle Hamilton, que ela tem um restaurante em Nova York, né, que é o Prume, estrelado e tal. Aí tem uma passagem do livro que ela fala o seguinte, que ela está indo numa universidade para dar uma palestra, numa semana sobre feminismo e machismo na cozinha e tal. E aí ela conta um pouquinho, ela fala assim, o que eu vou falar para essas pessoas que estão escolhendo gastronomia porque querem ter um programa no Food Network antes de ter se queimado muito na cozinha, vivido essa parte pesada da cozinha, né? E eu lembro que quando eu entendi tudo isso, eu falei assim, não, eu preciso começar do zero, eu preciso viver essa experiência da cozinha, com todas as dores, dificuldades e tal, para um dia eu dizer realmente que eu sou uma cozinheira preparada para, enfim, profissionalmente. Ainda que eu não possa viver essa experiência de começar do zero e tal. Então, um pouco isso. Muito legal, não, você tá me contando e até recentemente eu gravei alguns episódios que são parecidos, né? Gravei com o Benny Novak, né? Do IC Bistrô e tudo mais, e ele conta, ele também começou tarde, né? Ele fazia administração, ele trabalhava na empresa do pai, mas, poxa, não era isso que ele queria, e foi buscar, né? Foi atrás, né? A esposa dele também é jornalista e tal, foi para fora, então ele aproveitou e foi, né? Junto e tudo mais. E ele conta, né? E, poxa, e hoje, né? Super chefe, uma trajetória incrível. Também, recentemente, gravei com o Alexandre Parque, né? Da Pop Artesanal, de hot dogs também. Ele também trabalhava com direito, né? Ele sai um pouco pelo estresse, né? Então, ele é coreano, então ele atendia muitas multinacionais, né? Samsung, Hyundai, entre outras, né? E foi partir pro sonho dele, né? Da charcutaria, na parte também da memória afetiva. E hoje aí tem um dos melhores hot dogs aqui de São Paulo, né? Fez um laboratório, uma história incrível, né? Então eu acho que nunca é tarde, né? Para a gente ir atrás dos nossos sonhos, fazer o que a gente gosta, né? Então eu acho que isso é incrível, né? A gastronomia, ela é muito ampla, né? Assim, tanto em termos de possibilidades de atuação, não existe só uma regrinha, né? Você tem que ter descoberto a gastronomia cedo, trabalhar nos restaurantes, galgar uma carreira, e isso é incrível, né? As pessoas cada vez terem mais formação na área de gastronomia, mas eu acho que existem vários caminhos, várias possibilidades, né? Eu fico, às vezes, triste quando eu vejo postagens no Instagram de pessoas que se comunicam com algum chefe, perguntam para algum chefe, falam, eu descobri meu sonho tarde
tem um caminho, né? E aí alguns chefes que talvez vieram dessa trajetória, entendo absolutamente eles, mas às vezes acabam cortando o sonho das pessoas e falam, não, você tem que começar do zero e tem que trabalhar 10 vezes mais, tem que estar disponível até 16 horas. Eu acho que esse é um caminho, né? Mas existem caminhos para quem está realmente disposto a buscar, aprender e buscar outras possibilidades que não simplesmente estar dentro de um restaurante. É muito incrível, né? Eu vejo pessoas falando sobre gastronomia, assim, literatura e gastronomia, enfim, é tão diverso, né, o universo da gastronomia. Tem que, assim, se você tem um sonho, acho que independente dos outros, né, a gente fica muito, e acho que esse é um erro também das pessoas, né, tudo bem, são pessoas mais experientes, são legais e tal, mas às vezes vão te dizer coisas que às vezes pode te travar, né, te impedir de fazer coisa. Vou dar um exemplo muito rápido aqui de podcast também. Eu poderia falar, poxa, você vai falar de gastronomia, Gabriel? Você teve formação? Você, sei lá, você já teve... Não, minha área é marketing, né, eu fiz por um hobby, mas desde que você estude, né, você estude sobre o tema, então eu vou lá ter que estudar sobre o entrevistado, sobre tal tema que eu vou falar, pô, já é possível você bater um papo, então eu até brinco, né, quem quer fazer um podcast, sei lá, se você tem paixão por um tema ou gosta de algum tema X, é só você estudar e você vai conseguir fazer um podcast sobre aquele tema, né? Então, não é possível, não é porque você não estudou aquilo desde criança, ou até mesmo, né? Você jogou também esporte, você faz tênis. Muitas vezes as pessoas querem, né, e gostam do esporte e falam, putz, mas eu tô mais velho, será que eu vou poder fazer aquilo? Será que eu se prende a, né? Não, cara, tudo é possível, lógico, você vai às vezes batalhar mais, né, do que às vezes quem já começou do início, né? Às vezes você, né, vai para outros caminhos, mas nada te impede de fazer o que você quer, né? Então, acho que às vezes a gente tem que pegar referências, mas segue a sua paixão, né? E a gente tem que ouvir um pouco essa coisa do talento, né? Assim, meu marido é psiquiatra e às vezes eu escuto ele falar uma coisa que é a diferença entre talento e determinação, né? Se você não nasceu talentoso para alguma coisa, significa que você não vai ser bom o suficiente, né? Não, assim, com a determinação... O talento ali é a velocidade de aprendizado, mas se você não estiver disponível a aprender e dedicado, aquele talento ele não serve para nada, né? Ô, Fernanda, aí lá no MasterChef, teve alguma prova que você falou, nossa, esse aqui agora putz, foi complicado, hein? Porque eu não conhecia, às vezes, aquele prato, alguma coisa assim. Teve algum que você pode citar aqui? Olha, eu sempre soube que o mais desafiador no MasterChef era fazer pratos com ingredientes simples, né? Ou ter que Sim. replicar pratos muito simples. Porque é aquilo, né? Fazer o difícil não é fazer pratos elaborados, é fazer o que todo mundo faz, só que melhor. E aí eu fui colocada à prova isso algumas vezes, assim, eu tive uma prova que eu tinha que fazer um pavê, e por incrível que pareça, eu tinha estudado patisserie francesa, as bases, as massas, os cremes e tal, e aí caiu uma prova de pavê, e que assim, pasme, eu acho que eu nunca tinha feito pavê, assim, né? E eu tava disputando a prova com uma senhora, a Margarida, que, enfim, tinha tido uma trajetória linda e tal, eu olhei para ela e falei assim, nossa, ela tem cara de ter feito pavê a vida inteira e vou perder essa prova. Mas aí é legal, porque eu tinha as referências, né, dessa coisa da patisserie que eu estudei, e aí acabei saindo pela tangente, em vez de usar uma bolacha industrializada, eu fiz o meu pão de ló crocante, fiz um creme pâtisserie, montei numa taça, chamei de verrine, saí pela tangente e foi tudo lindo. E depois tive a prova em que eu ganhei lá, o episódio foi uma prova que eu tive que cozinhar com peito de frango, né? Aí é um terror, porque assim, primeiro que eu acho que a parte mais louca, para você fazer um prato Masterchef com peito de frango, é muito difícil, né? Um corte que é seco, enfim, para mim, peito de frango é comida de dieta, né? Sabe aquela segunda-feira que você quer começar a dieta, manda um filezinho de frango? E, cara, o que eu vou fazer, assim? Aí eu fiz um chicken tikka masala, postei nos ingredientes, no sabor, e, enfim, aí deu certo, acabei ganhando e tudo mais. Mas é isso, o difícil no MasterChef é fazer o simples. E como que deu o estalo aí, Fernanda? Agora entrando um pouco mais aí no seu projeto, né? O Casa do Oliva, assim, aí, né, você falou, poxa, agora acho que vou investir mais, tal. Como que deu aí? Falou, poxa, eu vou entrar nesse segmento mesmo. A Casa do Oliva, ela foi acontecendo, né? Não existe um plano de negócio, algo que foi muito planejado para ela acontecer. Eu tinha um imóvel que na pandemia desalugou e quando eu vim pegar a chave eu falei, putz, isso aqui pode ser alguma coisa minha no futuro.
e peguei para mim. Aí comecei a montar uma cozinha. A minha prima, que tem formação em gastronomia, trabalhou em vários restaurantes, teve negócio em gastronomia, eu liguei para ela nesse dia e falei, Lívia, vamos fazer um negócio juntas, né? Eu quero muito e tal. E ela topou na hora. Daí a gente ficou quase um ano tentando alinhar as expectativas, assim, das experiências anteriores dela, ela não queria viver mais, e do que eu também não queria. A gente sabia muito bem o que a gente não queria, mas a gente não tinha muita clareza do que a gente queria. E pessoalmente, né, nessa imersão, eu sou descendente de italiana e sempre gostei muito desse universo das massas, e falei, puxa, se eu pudesse trabalhar com massa seria incrível. E também eu queria tentar replicar no meu negócio o que me levou para a gastronomia, que era essa interação com as pessoas, assim, tá cozinhando próximo das pessoas, né? Então eu tinha até com um podcast mesmo, outros podcasts de gestão, de restaurante e tal, acabei entendendo que muitas vezes o universo da restauração, ele era muito mais sobre gestão de pessoas do que sobre comida, né? Então eu falei, de que jeito que eu posso fazer isso? Aí a Casa do Oliva, a gente primeiro ia ser um pastifício. Eu fui atrás de cursos para que eu pudesse ter essa experiência de pastaia, né, que é a pessoa que faz massa, e fui também me encantando muito com a diversidade, com as técnicas, e falei, não, é massa. Aí eu queria fazer uma coisa diferente, um pastifício, um pouco mais moderno, muito inspirada no trabalho do Chiroma, né, Sim. do Márcio, do Chiroma, acho que ele faz um trabalho muito delicado, muito incrível com massa, e eu fui meio inspirada nisso. Só que eu não queria ser um restaurante. Aí eu falei, então vamos ser um pastifício, a gente trabalha só com delivery, entregas e tal. Aí um belo dia eu tinha um espaço, assim, eu falei, poxa, e se eu colocar uma mesa aqui e receber as pessoas? Aí saí, no impulso mesmo, comprei a mesa, no dia seguinte chegou, convidei um grupo de amigos aqui e fiz uma simulação do que eu tinha imaginado, né? De ser esse lugar que recebia grupos pequenos e tal. E aí meus amigos vieram e foram embora, assim, muito encantados. Falei, Fê, é incrível porque a gente aqui teve liberdade de ir embora a hora que a gente quisesse. A gente teve essa exclusividade, essa privacidade de estar só com o nosso grupo. Teve essa interação com você que explicou os processos, trouxe os ingredientes até a mesa, conversou e depois que serviu o jantar, sentou na mesa com a gente, tomou um vinho. E eu falei, é isso, né? É essa experiência que eu quero replicar, né? E aí depois a gente vislumbrou também a possibilidade de fazer isso, dar os cursos aqui com degustação. Então, hoje a gente está com 4 frentes, que é receber as pessoas aqui, ir até as pessoas, né, levar do Oliva nos eventos das pessoas, como um serviço de personal chef, ter os menus em que a gente entrega para as pessoas finalizarem em casa e as aulas com degustação. Mas não somos só isso, sabe? A gente está vivendo as coisas e deixando as coisas acontecerem, tentando entender quais experiências elas estão mais alinhadas com o nosso propósito, com o que a gente pode performar melhor. É isso, somos uma casa em que a gastronomia acontece dessa forma. Que bacana o que você falou, né? Tem algumas vertentes, né? Tem a linha dos eventos, né? Dos corporativos, das pessoas, né? De reunir grupos, né? Assim, de fazer massas, né? Os diversos cardápios que você pode resolver e fazer e trazer essa experiência, né, dos produtores também, né, dos ingredientes, né, cada vez mais também. Incrível, Gabriel, porque eu não sei se eu estou com um certo viés de disponibilidade de estar andando por esse universo das massas, né, mas eu tenho a impressão que vai acontecer com as massas, ou que está acontecendo com as massas, muito o que aconteceu com os pães, com o chocolate, com os cafés, com a cerveja, enfim. As pessoas entenderem, se apropriarem, assim, de que a gente pode fazer melhor do que o que existe, né? E está acontecendo isso com as massas. As pessoas estão conhecendo massas muito bem feitas, com produtos e saindo da tradição, sabe? Só do prato italiano típico, como se uma réplica, né, da comida italiana. Que, na minha humilde opinião, até é uma deturpação do que é a comida italiana, né? Claro que eles são super tradicionalistas, tal, mas quando você traz, assim, o cerne da comida italiana, no fundo, é você valorizar os ingredientes que você tem perto de você, respeitar uma sazonalidade, fazer da cozinha essa celebração, né, essa festa, respeitar muito os ingredientes. Então, quando eu falo assim, a gente é uma comida... eu amo comida brasileira, né, e eu quero cada vez mais usar os ingredientes brasileiros, trazer isso para a nossa cozinha e com a certeza de que eu jamais vou estar fugindo desse conceito das massas, da comida italiana, fazendo enfim, trazendo um pouco disso.
Então, eu tenho tido a oportunidade de conhecer excelentes produtores, né? Você trouxe pessoas incríveis aqui, que eu tenho o privilégio de ter os produtos, o pessoal da Pardinho, de queijo, aí a gente pode falar de um monte, né? De queijo eu tô especialista, viu? E conta pra gente, Fernanda, alguns tipos de massa, para quem tá nos escutando, fala, nossa, eu quero reunir aqui meu grupo de amigos aí, visitar o do Oliva, né? Você tá no Tatuapé, né? Aqui em São Paulo. Fala, poxa, já fiquei com água na boca aqui. Conta de algumas massas aí, ou de alguns pratos aí que, para que essas pessoas que estão escutando falem, nossa, eu vou reunir aqui meus amigos e visitar. A primeira uma certeza que eu posso dar para as pessoas é que elas vão comer muito bem e muito, assim, né? Assim, casa de nona, que você tem que... É um monte de antepasto, 2 entradas, prato principal, sobremesa. E como a gente faz um trabalho muito personalizado, que as pessoas procuram a gente manda um cardápio de opções, fecha as opções escolhidas e no dia daquele grupo a gente cozinha. Então não tem um menu fixo, né? Eu vou tentando entender o que as pessoas, aquele grupo especificamente gosta mais. Sim. Né? Então tem algumas coisas que têm feito sucesso. Por exemplo, a gente tem uma entrada aqui. Chegou para mim a flor de abobrinha, né? Aqui na Itália é chamada de fiore di zucca, que é do pessoal do agro rural. E aí a gente criou uma entrada aqui dela recheada com gorgonzola e limão siciliano. Aí a gente faz um empanamento dela como se fosse um tempurá, né? Uma massa de tempurá, frita ela. E com a abobrinha que vem na flor, é super lindo esse ingrediente. Eu fico até emocionada quando eu vou trabalhar com ele. A gente faz um vinagrete e tal, essa é uma das entradas. Tem o raviolo douro, que é uma massa que as pessoas estão conhecendo agora, que ela é recheada com cota, espinafre e a gema de ovo, que quando você corta a massa, ela escorre. E aí a gente serve com uma manteiga de sálvia, que também é uma novidade para muitas pessoas e tem agradado bastante. E assim, eu acho que a gente está conseguindo produzir massas aqui, Gabriel, elas não precisam de muita coisa para serem incríveis. Eu, particularmente, eu aprendi a gostar do macarrão alho e óleo, porque às vezes um molho estraga aquela massa, sabe? Fala, nossa. Então, assim, a qualidade da massa, a gente trabalha com uma farinha incrível, os ovos, enfim, o pessoal da turma do ovo hoje que entrega um trabalho. Acho que a comida, ela é essa conjunção de um trabalho de um monte de gente, né? Dos ingredientes, né, do cultivo, de como é plantado e tudo mais, né? Então, acho que esse é um trabalho muito legal que eu já vejo que você está fazendo, né? De não só propiciar essa experiência, mas com produtores e com produtos super diferenciados, assim, né? Que as pessoas às vezes não conhecem, ou não conhecem esse queijo, não conhecem essa massa, não conhecem esse, sei lá, esse tempero, e às vezes falam, nossa, que sabor é esse? De quem que é esse produtor, né? Acho que, e eu adoro, né? Falando em produtor, eu adoro, porque assim, a gente tem tanta coisa boa, né, aqui no Brasil. Eu acho que a gente vive um momento incrível da gastronomia em que as pessoas estão cada vez mais valorizando. Tem muita coisa incrível sendo feita, né, em todas as áreas da gastronomia, assim, da mais peculiar até a mais genérica e tal. E a gente tá consumindo esses produtos e entendendo que realmente a gente não precisa buscar coisas fora, né? Você gravou um episódio com o Laurent Sudot, né? Que ele fala sobre que ele viveu um pouco da gastronomia francesa e veio um jovem aqui para o Brasil e ele fala sobre a culinária do Brasil, né? E eu acho que a gente está cada vez mais formando uma educação gastronômica, né, em que as pessoas discutem ingredientes, que valorizam nossos ingredientes, fortalece, né, a cultura gastronômica do Brasil. E acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Gabriel? Sim. Então, a gente viveu uma era em que o importado que era o bambambam, que era legal, que era cool, né? E hoje eu confesso que, assim, eu me sinto muito mais inserida na gastronomia ou com propósitos e tal, quando eu uso um ingrediente que foi produzido, né, perto de mim por um produtor que é isso, assim, quando chega a flor de abobrinha aqui, eu sei da história, como ela foi plantada, o carinho que aquilo é entregue para mim, nossa, é incrível. Para que eu vou trazer uma trufa da Itália e falar, olha que lindo, né? Legal, tem seu lugar.
A gente agora já tem 2 tipos aí, né, de trufas, né? Sim, Tem incrível. lá do Sul, né, do Marcelo Susbacher. Até gravei recentemente com o Rodrigo do Entrevilas, que descobriu a Da segunda Serra da trufa Mantiqueira, né? da Serra, e até falando de vinho natural, do lúpulo, que foi um dos pioneiros em lúpulo também aqui no Brasil, né? Então pô, é muito, muito bacana, né? E eu vi também, né, Fernanda, pô, tem celebridades aí, né? Sepultura, né? O Andreas Kisser veio aí também, né? O Andreas Kisser, ele é muito parceiro, assim, tenho a felicidade de ter a amizade da família toda deles. E aí eles foram um dos cobaias aqui no começo da do Oliva Que e foi muito bacana. legal. Eu fiz uma massa para ele na guitarra, que é um instrumento que a gente usa para cortar a massa, né? Sim. Que parece um espaguete, mas é da região de Abruzzo, e aí recebe o nome de tonarelli. E aí, quando eu fui servir o macarrão, né, e tal, para ele, falei, você pode ser o melhor guitarrista do mundo, mas essa guitarra aqui, quem tá tocando sou eu. Você, E né? aí a gente fez uma graça lá com a guitarra. Tem uma honra, assim, ter recebido ele aqui, assim, bem legal. E tem algum prato aí, Fernanda, ou gastronomia, né? Sei que você gosta aí das massas e tal, mas tem algum prato, uma sobremesa, algum doce aí que você é viciada? Eu sou muito mulher de fases e isso funciona para todas as áreas da minha vida, assim, gastronomia também. Então eu acabo me apaixonando muito por aquilo que eu estou vivendo naquele momento, né? E eu estou tendo uma experiência incrível ao trabalhar com a minha prima, a Lívia Testa, enfim, foi chefe de alguns restaurantes. Ela tem vivência na gastronomia em comida vegetariana e vegana, né? E está sendo incrível conviver com ela e trazer essa experiência que ela tem de transformar os vegetais, as castanhas, os nuts, assim, coisas absolutamente incríveis. Sabe que esse dia a gente estava fazendo uma mousse e ela estava batendo lá Tava usando a batedeira e eu achei que ela tava. E a gente precisava fazer uma mousse vegana para um casamento. Eu falei, Lívia, mas você tá fazendo uma clara em neve? Você tá usando a clara do ovo? Ela falou, não, Fê, isso é a água do cozimento do grão de bico, tem as mesmas propriedades da clara do ovo quando cozida. Enfim, e era era uma clara em neve perfeita e a gente fez uma mousse com aquilo. Eu fiquei tão encantada, né? E eu tenho vivido essa experiência com ela, de entender como os vegetais eles podem enriquecer de tantas formas, né? Os pratos. Então, eu tô nesse momento de descoberta dos vegetais. Então, assim, difícil eu falar para você, eu gosto disso, assim, porque já fui. Tenho muito respeito pela gastronomia japonesa, a forma como os ingredientes Sim. são, né? Enfim, mas não consigo te falar um prato, não, viu? Difícil. Não, você está falando dos vegetais também. Eu gravei um episódio sobre punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Assim, eu também fiquei surpreso, né? Com a variedade, com as possibilidades, né? Que a gente, né? Pode usar. Assim, às vezes a gente desconhece, né? De tantas riquezas. Até gravei recentemente agora com o chefe Eudes também, né? Que usa taioba, né? Tem um restaurante também, nome taioba e Sim, tal. incrível. Que tem um bolinho lá, sensacional também. Então, poxa, são tantas possibilidades aí com as punks, né? Que, poxa, são E a incríveis, gente se né? apropriar mais do que é nosso, né? Quer dizer, eu vi a Neide Rigo falando sobre punks e acho que o que não é convencional, né? Assim, é o que a gente não conhece, né? Mas se a gente tem que estar aberto para o novo, né? Para introduzir isso cada vez mais na nossa gastronomia e colher os frutos dessa diversidade do bioma que o Brasil tem. Tem tanta gente maravilhosa abrindo caminho, né? Enfim, não vou ficar citando nomes para não ser injusto, mas que momento incrível que a gastronomia está vivendo, né? Assim, de crescimento, de valorização e tal. Estou muito feliz de fazer parte, de alguma forma, desse momento. Nossa, Fernanda, eu queria te agradecer, viu? Um papo super, super rico, né? E super né? Que serve de inspiração, né? Porque você falou, né? Você tinha um sonho também, descobriu a gastronomia através do esporte também. Mas tantas pessoas às vezes, que nos escutam, né? Tem um sonho de ter uma confeitaria, uma padaria artesanal, né? Tem tantos empreendedores agora, né? Querendo abrir seu negócio, sua pizzaria, sua hamburgueria, né? Então serve muito de inspiração, né? Conta um pouco aí para essas pessoas, né, que estão buscando essa inspiração, assim, o que você daria de conselho? Estou num momento muito de preenchimento com tudo que eu estou vivendo, né? Aprendendo muita coisa, errando muito. Mas o que eu posso dizer assim de alguém que viveu momentos de muita angústia, o que eu vou fazer, qual a minha missão, como que eu vou transformar isso em algo. E eu gosto muito de um discurso que o Steve Jobs fez para os formandos de Harvard lá e que ele, enfim,
Vale a pena, se as pessoas, né, se você estiver nesse momento aí meio perdido na vida, coloca lá no YouTube, discurso Steve Jobs, Harvard. E ele fala assim que às vezes a gente não tem capacidade de entender como que isso conecta tudo para algo que a gente vai fazer lá na frente. Na verdade, a gente olha para trás e fala, putz, fez sentido, né? Assim, então, o que eu quero dividir com as pessoas é essa experiência de que segue mesmo o seu sonho, se dedica, acredita muito né, naquilo que toca seu coração, que todos os dias te instiga, sabe? Não é romantizar a gastronomia, nem um pouco. Hoje eu posso falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que eu fui um pouco pela gastronomia para a romantização, mas hoje eu vivo todos os perrengues, né? Que eu ouvia falar, mas não entendia. Às vezes a frustração de algo dar errado, enfim, carregar coisa para cima e para baixo, cozinha, enfim, tudo isso. Mas hoje eu entendo quando a gente faz algo com amor, né? Quando a gente faz algo que é para a gente fazer mesmo, assim, não é só um cansaço, né? Não é estressante, assim. Aí você vai acordar no outro dia e vai achar energia para continuar. E se tiver que fazer acertos de rota, então no fundo é isso, assim, Gabriel. Acredita aí no seu sonho e vai em frente. Pô, que legal, Fernanda. E fica o convite aqui para todos, né? Para quem nos escuta, né? Lógico, eu vou marcar vocês, mas o Instagram é @casa_do_oliva, né? Isso. O do Oliva é uma brincadeira meu e da minha prima, nós somos oliveiras, então vem de duas oliveiras, né? Então a gente ia ficar muito grande, a gente simplificou em do Oliva, então Casa do Oliva. Que legal, Fernanda. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Gabriel, desejo o maior sucesso para você, que você continue trazendo tanta gente inspiradora e estou muito feliz de ter participado aqui, conta comigo sempre. Brigadão. Obrigada, Gabriel, um abração, tchau, tchau. Valeu.